Mas, vamos lá então, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Vamos apresentar uma contraposição às justificativas da Fundatec aos recursos contra o gabarito preliminar da prova que houve agora há pouco para a SUSEP. O que aconteceu? Houve a prova e havia uma questão em especial, a questão número 4, que apresentava problema. Alguns alunos entraram em contato comigo e pediram que eu elaborasse um recurso contra essa questão. Eu analisei a falha da questão, embasei os meus recursos, né, e o aluno entrou administrativamente contra o gabarito preliminar da banca. O que aconteceu? A banca indeferiu todos os recursos referentes às questões de língua portuguesa. Entretanto, a justificativa dela é completamente falha, equivocada e estrábica. E eu vou te mostrar por quê. Certo? A banca agiu de maneira arbitrária, de maneira intransigente. E eu vou te mostrar por quê. Certo? Inicialmente, vamos visualizar aqui a questão número 4. Essa aqui é a questão número 4 da prova da SUSEP que teve agora para agente penitenciário. Considere as seguintes propostas de inserção e supressão de vocábulos do texto. Supressão da palavra enorme, supressão da palavra grande, inserção de nós, na linha 19, inserção de cujo, os quais são, na linha 33. Agora prestem atenção ao comando. Quais dessas alterações acima propostas mantêm a correção e o sentido dos períodos em que estão inseridas? A banca alegou que somente a letra B estava correta, ou seja, as sentenças, as proposições 1, 2 e 4 apresentam falha, alteram o sentido e somente a 3 não alteraria o sentido. Nós vamos analisar cada uma delas agora, certo? Vamos aqui analisar pela ótica da banca, ok? Então olha só, supressão da palavra enorme na linha 6. Temos aqui a linha 6 transcrita. Além disso, seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas, que são fáceis de fazer, e as políticas públicas reais, que são tudo o que realmente importa. Então aqui, né, faz alusão à diferença que há entre palavra e ação, palavra e atitude, ok? Então olha bem, acompanha comigo. Além disso, seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas, que são fáceis de fazer, e as políticas públicas reais, que são tudo o que realmente conta. Quando nós suprimimos esse adjetivo, observa, além disso, seguimos com uma lacuna entre as promessas. Então olha bem, além disso, seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas. Além disso, seguimos com uma lacuna entre as promessas. O adjetivo enorme estabelece uma mensuração da lacuna. Sabe-se que ela é grande, que ela é significativa. Em princípio, maior do que 50%. Ela não é mediana e nem ínfima. Ela é grande. Entenderam? Seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas. Qual é a justificativa da banca? A justificativa da banca, para manter o gabarito original e considerar errada essa sentença, é a seguinte. A justificativa da banca após os recursos altera o sentido do período, à medida que é um determinante do substantivo lacuna. Portanto, semanticamente, há alteração. Perfeito, altera o sentido do período. Então, seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas, seguimos com uma lacuna entre as promessas, o sentido é alterado. Ok? Então, a banca deu como errada essa primeira proposição aí. Segunda proposição, supressão do adjetivo grande, na linha 15. Temos aqui a linha 15. Grande parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos. Observe se nós tirarmos o adjetivo grande. Nós vamos ter parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos. Há uma mudança significativa do sentido original, pois, a exemplo da primeira sentença, há também nesta uma mensuração da parte dos trópicos que se tornará inabitável. Não é uma pequena parte, tampouco uma parte média, mas sim uma grande parte. Então, obviamente, há uma mudança de sentido. Justificativa da banca, após os recursos, a supressão da palavra grande também implicaria alteração de sentido, uma vez que parte dos trópicos reduz a parte que se tornará inabitável. Quando se diz grande parte, faz-se referência a uma área que equivaleria à mensuração maior do todo, diferentemente de parte, que não sugere quanto seria. Então a banca considerou errada também essa proposta, porque a supressão do adjetivo grande implica uma mudança do sentido. Beleza. Terceira sentença, aqui tranquilo. Tudo isso nos faz perguntar como seria se tratássemos a crise climática como uma emergência real. Tá? Então nós temos aqui um sujeito oculto. Como seria se tratássemos a crise climática? E a proposta da banca é evidenciar o sujeito oculto. O evidenciamento desse sujeito que era oculto,
Tá? Ao expressarmos o sujeito, isso não muda nada. Dá-lhe na cabeça dá-lhe é a mesma coisa, certo? Então, como seria se nós tratássemos a crise climática como uma emergência real? Então, não muda nada. Beleza, tranquilo. Essa aqui, ponto pacífico, está correta, certo? Quarta sentença. Inserção de cujo os quais são na linha 33 após países. Temos ali a linha 33. Uma abordagem justa e equitativa exigiria que os países ricos eliminassem a maioria do uso de combustíveis, inserindo cujo os quais são. Uma abordagem justa e equitativa exigiria que os países cujo os quais são ricos eliminassem a maioria do uso dos combustíveis. Ponto pacífico, questão absurda, incorretíssima. Concordo com a banca aqui em gênero, número e caso. Certo? Os países cujos, o cujo sempre vem entre dois substantivos. Utilizaram-se aqui dois pronomes relativos, cujo e os quais. Isso configura um erro crasso da língua portuguesa. Perfeito. Concordo com a banca. Quarta sentença, incorretíssima. Beleza? Então esse aqui é o gabarito da banca, certo? Primeira e segunda sentenças e quarta erradas. Terceira sentença correta. Beleza? Tranquilos? Nesses dois casos aqui, há um ponto pacífico entre mim e a banca. Há um ponto unânime. Eu concordo com isso. A terceira sentença está correta. Ao se evidenciar o sujeito, não muda nada. E colocar cujo os quais nem pensar. Entretanto, essas duas são discutíveis. E agora vou mostrar para vocês por quê. Vou mostrar a vocês qual foi o erro da banca. Certo? Por que elas são discutíveis? Vamos lá. Olha bem. Primeira possibilidade. Há duas possibilidades para nós mudarmos o gabarito dessa questão ou anulá-la. Em princípio, anulá-la. Mas a mudança do gabarito já satisfaz aí, já contempla uma parcela significativa dos alunos. O aluno que entrou em contato comigo, ele marcou a letra E como resposta correta e eu vou mostrar para vocês por que é que poderia ser a letra E a resposta correta. Certo? Vamos lá. Vamos ver agora por quê. Com base em que eu faço essa contraposição às justificativas da banca? É isso que eu vou mostrar para vocês. Prestem bem atenção ao comando. Quais dessas supressões ou inserções, leiam bem o comando, mantém a correção e o sentido dos períodos em que elas estão inseridas. O comando não cita a correção e o sentido original dos períodos. Isso é significativo, isso é muito importante. A banca só perguntou quais dessas alterações mantém a correção, ou seja, quais dessas alterações estarão de acordo com as regras gramaticais da norma culta, ok? E quais delas manterão o sentido dos períodos. A banca não enfatizou que é para manter o sentido original pretendido pelo autor. E isso é significativo, isso é importante, certo? Por quê? Porque essas duas sugestões, essas duas propostas de mudança, supressão do adjetivo enorme e supressão do adjetivo grande, elas mantêm o sentido das frases, evidentemente que alteram o sentido original pretendido pelo autor. Mas isso não foi explorado pelas bancas e essa foi a falha da banca. Vou mostrar para vocês. Olha bem, quando eu digo assim, ó, além disso, seguimos com uma lacuna enorme entre as promessas. Quando eu tiro o enorme, o período passa a apresentar sentido. Além disso, seguimos com uma lacuna entre as promessas. Então essa frase mantém o sentido. Essa proposta de supressão do adjetivo enorme, ela altera o sentido original pretendido pelo autor, mas a frase, apesar disso, continua mantendo o sentido. Esta foi a falha da banca. Okay? E a supressão de grande também, o mesmo princípio. Quando eu digo grande parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos, e eu tiro o grande, parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos, o período passa a apresentar sentido. O período continua mantendo sentido. Entenderam, pessoal? O que a banca quis, o que a banca pensou, o que a banca imaginou. Imaginou o seguinte: essas supressões, elas mantêm o sentido original ou alteram o sentido original? Entretanto, a falha da banca foi não evidenciar no comando da questão que deveria ser o sentido original pretendido pelo autor. Essas propostas aqui de alterações, elas mantêm o sentido das frases. Mantém o sentido. Não é o mesmo sentido que o original, mas mantém. Então, por causa disso, né, essas duas aqui deveriam ser consideradas corretas. Entenderam? As supressões desses termos alteram o sentido original pretendido pelo autor. Entretanto, apesar disso, mantém-se o sentido, mantém-se a coerência. Certo? Então, assim, né, com base em que eu peço isso aí? Agora, eu peço aí a segunda possibilidade. A primeira possibilidade é a alteração do gabarito.
de Brasil para Espanha. Agora, a segunda possibilidade, anulação da questão por não haver a alternativa certa. Por quê? Porque, olha bem, leiam bem essa parte aí do comando que está em destaque. Quais mantêm a correção e o sentido dos períodos em que estão inseridas? Observa, o comando não cita, independentemente de iniciais maiúsculas ou minúsculas. E o comando deveria citar, certo? Deveria ser assim, ó. Quais mantêm a correção e o sentido dos períodos em que estão inseridos? Não se levando em conta iniciais maiúsculas ou minúsculas. E é comum as bancas fazerem isso. Eu já vi algumas questões de bancas que fizeram isso. Propostas, elas propõem reescritas independentemente da inicial maiúscula ou minúscula. E isso é significativo aqui. Por quê? Observem bem. Excluindo lá na linha 15 o adjetivo grande, tem de se colocar a palavra parte em maiúscula. E a banca não deixou isso bem claro. Olha só, grande parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos. Se nós tirarmos grande, olha o que sobra. Fica com letra minúscula. Parte dos trópicos se tornará inabitável para os seres humanos, o que configuraria eliminação da segunda sentença. Assim, não há alternativa correta. Okay? Quais mantêm a correção e o sentido dos períodos? Não tem ali apenas a 2 e a 4. Então essa questão deveria ser anulada sob essa ótica. Entenderam? Não tem ali uma alternativa que contemple apenas a 1 e a 3. Certo? Assim, caro candidato, com base no que foi exposto, o que se pede? Pede-se a alteração do gabarito de B para E, primeira possibilidade, e aí nós vamos encontrar dentre as alternativas uma possibilidade de resposta correta, ou segunda possibilidade, anulação da questão 4 e consequente retificação das notas dos candidatos. Certo? Alia iacta est, em latim, né? A sorte está lançada. Quantos alunos houve que não tiveram o seu sonho da estabilidade, de uma melhor remuneração? Quantos alunos houve que não tiveram o seu sonho furtado por causa desta falha da banca? O problema não é falhar. Errarum humanus est. Ou seja, errar é humano. O problema é persistir no erro. Eu entrei com um recurso mostrando a falha da questão e a banca, de maneira despótica, de maneira intransigente, de maneira arbitrária e completamente equivocada, desconsiderou o meu recurso. O meu recurso e talvez de outros profissionais. E, a meu ver, ele está bem amparado por causa dessas duas visões que foram mostradas para vocês. Entenderam, pessoal? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês procurem um profissional da área, caso, né, se sintam lesados. Vai ter, certamente, haverá vários alunos que dependerão somente de uma resposta correta em português para estarem dentro dos aprovados, consequentemente nomeados. Então, eu sugiro que vocês procurem um advogado, de preferência um especialista na área. Eu vou colocar aqui nos comentários uma dica de um amigo meu que é professor de direito e já está habituado a esta seara do concurso público, certo? Procurem o advogado e peguem direitinho com ele a recomendação do que deve ser feito, ok? Não podemos permitir que esse tipo de manobra, né, esse tipo de erro ocasionado pela banca continue persistindo. Certo, pessoal? Tranquilos? É isso aí. Boa sorte aí. Qualquer coisa, só chamar aí.